tarde, amigos das redes sociais. Eu estou aqui novamente para continuar o meu trabalho para Jesus. Então, hoje eu estou aqui para mandar uma mensagem para a igreja. Eu estou muito na presença de Deus, gente, é maravilhoso. E o Espírito Santo, quando ele mora dentro de você, você não tem mais domínio das suas próprias vontades. E isso é maravilhoso. Ele tá me pedindo muito para falar para a igreja. Como eu falei, eu nasci com a identidade que Deus me deu, que o inimigo havia roubado. Porém, Deus me devolveu. Essa identidade, eu sou uma mensageira da palavra de Deus, eu sou uma evangelista, eu sou uma profetisa e eu estou aprendendo tudo com Jesus do ano passado para cá. Então, eu estou aprendendo e não tem como você aprender sem você colocar em prática o que Deus, o Espírito Santo está ministrando em você. É a mesma coisa de você comer uma comida e você não colocar ela para fora. Então, eu estou hoje exercitando a fé. A fé está em Hebreus 11, fala que é a certeza das coisas que você espera e a convicção das coisas que você não vê. Então, não espere pela fé você ver alguma coisa para você começar a exercitar a sua fé. Vai ser uma fé sem obras. E a fé sem obras, ela vai ser morta. Tá? Então, eu estou aqui para exercitar a fé. A minha fé. E eu vou falar hoje para a igreja, porque eu também sou uma intercessora da igreja em aprendizado. E eu vou falar sobre Ezequiel 37 para a igreja. Eu vou pedir a ajuda da Roberta para ela ler para mim, parte por parte, porque eu vou ensinar o que o Espírito tem me dado por revelação. Tá? Então, assim, quem tem entendimento da Bíblia, que são os pastores, os líderes que estudam doutrina, nada é para ser mudado, tá? É uma visão que Deus me deu, espiritual, tá? É uma coisa que Ele me fez enxergar depois que eu perdi a visão. Então, Ele me deu esse alimento. Então, eu falo, eu tenho 5 pães e 2 peixes, e tudo que Deus te dá, se você colocar na presença dele, ele vai multiplicar. Não vai ser dividido, é multiplicado. Então, Deus que vai multiplicar, tá? E receba se você sentir no seu coração, tá? Porque é para a igreja. Então, se Deus falar com você, líder, receba. Se não for com você, glória a Deus. Porque Deus dá alimento para vários tipos de alimento, amém? Nada é para roubar a glória de Deus, que eu falar aqui. Tudo é para honra e glória dele, tá? É para a internet, é para todos os tipos de pessoas que se interessar pela mensagem também. Então, receba se você sentir no seu coração, amém? Ezequiel 37, você lê para mim, Roberta, por favor, por partes. Aqui. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Certo. Eu vou explicar por partes, porque foi o que o Espírito ministrou em mim de madrugada. Tá? Ele levou Ezequiel, que é um profeta, a um vale de ossos secos em espírito. Então, se ele levou em espírito, ele não levou Ezequiel num vale natural, tá? Aqui do reino da terra, um exemplo, ele não levou ele num cemitério cheio de ossos, a pessoa humana, ele levou a pessoa humana, mas em espírito, ou seja, ele estava na presença de Deus. Onde a Bíblia não fala se era no quarto, se era ele estava num deserto, em algum lugar. Ele levou em espírito. Então vamos separar aí o entendimento que Deus me deu.
tá? Então, se ele levou em espírito, ele estava buscando, ele estava orando a Deus, né? E Deus falava com ele em espírito. Então, isso aí é um vale espiritual. Pronto, aí pode passar para o seguinte. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Certo. Então, aí eram numerosos ossos, ou seja, eram numerosas pessoas mortas, no exemplo. Então, e ele perguntou para ele se ele creria que aquele vale poderia, né, realmente se reviver. E ele imediatamente respondeu ao Senhor: Senhor, que tu sabes, o Senhor é que sabes. Ele não teve dúvida, né, que era Deus que poderia fazer, só Deus que poderia fazer aquele vale, né, se levantar. Porque, ou seja, para o homem natural é impossível, né, fazer aquelas pessoas se levantarem, né. Um exemplo meu, né, às vezes as pessoas estão mortas mesmo e os médicos não conseguem ressuscitar ela lá dentro do procedimento. Por quê? Tem coisas que é só Deus mesmo que vai fazer. Tem casos que os médicos conseguem também. Deus libera sobre eles, né, o poder de fazer ressuscitar. Envolve várias coisas, né? Então, assim, envolve fé das pessoas, envolve o trabalho dos médicos, envolve a ação de Deus, dos anjos, enfim, né, outras coisas. Pode continuar. Versículo 4. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Certo. Então, ele falou, né, novamente com Ezequiel, para ele profetizar, né, e Deus falou o que ele iria fazer. Depois você pode, aconselho você estudar, né, esse capítulo, né, refletindo o que eu estou falando, tá? E essa minha mensagem é para reflexão. Aí ele falou o que ele faria, né, com aquele vale, né, com aqueles ossos que estariam ali. E falou para ele profetizar. Ou seja, o profeta, ele vem profetizando, né, para Deus. Deus tem mostrado para os profetas da igreja, né, e falado para eles profetizarem. Então, né, a igreja de Deus, né, que são os líderes, que somos nós, Deus tem nos falado para profetizar sobre né, uma palavra da Bíblia. E o Vale de Ossos Secos, ele tem pedido para a igreja. Eu tenho acompanhado outros pastores pela internet, que é o que eu estou conseguindo acompanhar por conta da falta da visão. E eu tenho visto a maioria profetizar sobre o Vale de Ossos Secos, né? E isso já vem de muito tempo. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento que aumentou essa quantidade de profecias sobre o Vale de Ossos Secos. Então, pode continuar, que depois eu continuo. Versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Isso. Aí o profeta fala, né, que ele olhou para aquele vale e profetizou, ou seja, ele viu o vale, ele viu os ossos secos,
Ele viu Deus colocando osso no seu osso. Ele profetizou aos 4 ventos. Ele ouviu Deus falar para colocar, para soprar, né, que ele colocaria o vento, o espírito dele, né, pelos 4 ventos. Então, ele enxergou o que Deus estava falando para ele. E assim, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, do espírito, porque eu também sou profética. A igreja tem visto o que tem profetizado, porque ela tem profetizado sobre o Vale de Ossos Secos, mas ela tem visto esse Vale de Ossos Secos, ela tem visto esses ossos se juntar um no outro. Onde que está voltada a visão dela? Porque Deus me mostrou uma cegueira espiritual nesse sentido, que ele hoje, ele está liberando, ele está sendo lâmpada para os nossos olhos. Nós que somos mensageiros de Deus, voz de Jesus. Hoje ele está tirando uma camada de cegueira espiritual daqueles que estão neste nível. Amém. Não é para todos. Esse entendimento e essa revelação e esse milagre que ele está fazendo hoje, através de uma pessoa que não enxerga. Porque eu enxergo um milagre. Eu enxergo o reino do Espírito. Ninguém me enxerga. Eu enxergo as pessoas porque eu já enxerguei. Eu já fui vidente. Vidente é a pessoa que enxerga. Eu não estou falando do vidente, aquele que adivinha as coisas, não. Porque eu não sou aquele lá, não. Eu sirvo Jesus. Eu falo de vidente porque eu já enxerguei até o ano passado. Hoje, eu enxergo de forma diferente, porém, desde que eu perdi a visão, eu venho falando para as pessoas, eu já sou um milagre, Deus já me fez enxergar. Eu saí de um vale de ossos secos, vocês têm clamado para que o vale de ossos secos se levante, mas ninguém tem percebido, ninguém tem me visto dessa forma. Quantas pessoas Deus colocou diante da igreja improvável, na frente dos profetas, falando assim, ó, o vale tá aí, ó, junta osso com osso. As pessoas não dão atenção. Os líderes não têm visto. E, antes de eu continuar, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, para que nada roube a glória de Deus e do Espírito Santo que está sobre mim. Eu estou aqui em amor. Eu estou aqui coberta pelo Espírito Santo. Essa mensagem não está acusando nenhum líder de igreja, não. É o amor de Jesus que está aqui abrindo os olhos, os nossos olhos. Nos juntando. Profeta com profecia. Precisamos enxergar um ao outro. Profetas e a profecia. Porque a igreja só está se alimentando de profecias e não estão colocando elas para fora. Estão obesos. Estão retendo o que é para ser multiplicado. Os 5 pães e 2 peixes. Ele ensinou lá para os discípulos, nenhum entendeu. Era para eles apresentar para Deus, mas Jesus estava com eles não entenderam. Jesus perguntava para eles, era para eles falar assim ou não, eu já vou apresentar para Deus e vai ser multiplicado. Então, hoje, Deus está juntando profetas e a profecia, abrindo a visão espiritual, e só vai enxergar quem é espiritual, só vai enxergar quem conhece provérbios, aquele que sabe que a sabedoria de Deus, eu não estou falando da sabedoria do homem não, da inteligência natural que Deus não, porque esse ele também deu, mas a inteligência espiritual vem pelo temor ao Senhor, é o Espírito Santo, a verdade que nos revela. E você que está cheio dela,
Hoje Deus está abrindo seus olhos espirituais. Porque aqui eu não vejo vocês, e vocês aqui não é para vocês me enxergarem. É para vocês enxergarem o Espírito Santo, Jesus e Deus. Porque eu sou voz para Jesus. Lâmpada para os olhos daqueles que não conhecem o Evangelho. E lâmpada para aqueles que estão no Evangelho e precisam de luz também, porque a gente precisa. Estamos aprendendo e vamos aprender até a gente ir embora e não vamos saber tudo. Por isso que o corpo de Cristo é feito de vários membros. Para um ajudar o outro, caminhar com o outro, enxergar o outro. Tá faltando, as pessoas verem como eu tenho visto isso, como Deus tem me ensinado com isso. E Deus vai me dar tempo na terra para ensinar todas as coisas que Ele está colocando no meu espírito. Porque quando você renasce em Cristo e vive um Jesus ressuscitado, você não morre mais. Mesmo que você desencarne, você não morre mais. É vida. E Deus acrescenta vida naqueles que o servem. Está na Bíblia. É isso que eu vivo hoje. Com toda propriedade, sem medo de errar. Vou morrer falando e afirmando isso. As pessoas crendo ou não, eu crendo para mim já é o suficiente. Mas não é isso que Deus tem para mim, que só eu creia não. Porque tem muita gente crendo para honra e glória dele, porque tudo é para ele. Ontem eu fui no shopping, nas 2 lojas que eu entrei, as pessoas perguntaram o que eu tinha, que eu comecei a abrir a boca e falar do milagre que Deus tem feito na minha vida. Mudaram a vida das pessoas que me atenderam. Então, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Somos nós, igreja. E Deus hoje está aqui em amor, sabe? Nos acrescentando. O amor não julga. 1 Coríntios 13, né, Roberta? A gente deixou alguns versículos aí. 1 Coríntios 13. 13, né? Paulo fala que se a gente, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, é assim? Isso, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Isso. Na minha outra versão fala, eu nada serei. Uhum. Então, assim, tudo é amor, gente. Sabe? O amor protege, o amor, ele acrescenta, ele ouve, ele troca experiência. O amor de Cristo é maravilhoso. Eu não sei como explicar, gente. Eu só quero que esse amor se multiplique dentro de mim, para que todos recebam a glória de Deus. E o amor de Jesus, ele vai sair da igreja. Sabe? A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriarão. De muitos, não é de todos não, gente. É pouco. Vão ter amor. Os poucos somos nós, os sementeiros. Sabe? Mas basta ter fé do tamanho de um grãozinho de mostarda para que essa árvore cresça e dê muitas sementes e muitos frutos e se multiplique. O cajado é passado de mão em mão. Nós é que vamos fazer a diferença na terra para Cristo. Somos nós, não importa a quantidade, a qualidade. Comece dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, com Deus, com a igreja. Sabe? A igreja precisa enxergar o vale de ossos secos. Eu chego na igreja, nos lugares as pessoas não sabem o que fazer comigo. É o natural, porque nunca lidaram com uma pessoa que chega lá sem enxergar. Não tem tempo para mim. Porque estão fazendo as coisas de Deus, não estão à toa não, estão fazendo as coisas do Senhor. Por isso que hoje assim, Deus está abrindo os olhos. Porque
né? Ele também está falando com os pastores e é uma unção muito grande e eu fico maravilhada, sabe, com a igreja também. Eu fico muito feliz de ver a igreja toda buscando o Senhor, clamando, se movendo. É maravilhoso isso, gente, sabe, ver Deus agindo em várias pessoas. Nós somos poucos em relação à quantidade da humanidade na Terra. Somos poucos trabalhadores, mas já tem muitos no mundo, espalhados, sabe? Eu refletindo, eu falei, e Deus falando comigo, olha, hoje, antes era o joio no meio do trigo. Hoje, né, como o amor de muitos se esfriou, vai ser o trigo no meio do joio. E ele me dando uma visão espiritual essa noite e me mostrando assim, olha, o homem pode pegar o trigo e juntar ele com um pedaço de outra semente, eu não sei como é que eles chamam, quando eles mudam a genética, e melhorar aquilo lá. Mas ele não consegue pegar um joio que não tem nada, que é muito parecido com o trigo. A diferença, se eu não me engano, é porque o trigo tem o grão e o joio é vazio. Mas ele não consegue pegar o joio e encher ele de semente e fazer ele dar trigo. Mas Deus pode. Ele pode todas as coisas. Então, aquele trigo que está ali no meio do joio, representando Jesus, porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo e de Jesus, quem vai agir através de nós não vamos ser nós, que vamos fazer os milagres, a gente só vai ser o pacotinho, a estrutura física. Mas Deus vai pegar aquele joio e vai encher ele do Espírito Santo, vai encher ele de Jesus, vai encher ele de Deus e ele vai dar vida. Ele vai sim se transformar num trigo. Isso é milagre. É o que só Deus pode fazer. E no Vale de Ossos Secos também. A gente vai continuar a leitura, que se eu não me engano na frente fala que eu vou esperar chegar lá para não falar coisa errada, gente, que eu tô aprendendo. E se eu estiver errada, vocês têm todo o direito de me corrigir, tá? Porque eu estou aqui para aprender. E aquele que aprende dentro da verdade, ele é abençoado, sabe? Ele é com outras palavras, mas eu vou falar com as minhas. Então, assim, o que passa pela correção, sabe? Depois ele agradece. Então, eu gosto muito de aprender também, tá? E vamos continuar, porque acho que agora eu me esqueci um pouquinho. Mas faz parte também, tá, gente? Versículo 10. Vamos lá. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Isso, pode parar aí por enquanto, pra eu mostrar uma coisa pessoal. Se eu ficar em pé, não corta minha cabeça não, né? Não. Então, gente, ó, só pra vocês terem uma comparação, tá? Minha também. Então, olhem pra mim aqui, ó. Eles profetizaram e ele se levantou, né, pra viver. Então, assim, vocês têm profetizado, né, pra que o Vale de Ossos Secos se levante, as pessoas se levantem e se juntem ao exército de Israel. Como eu falei, ele levou em espírito, a visão que o Espírito Santo me deu é que, né, eram as pessoas que estavam espiritualmente mortas, que ele estava fazendo reviver, né, que era um exército de Israel também. Então, olha pra mim, gente, eu estava espiritualmente morta, sabe? Além da doença, eu passei por um deserto, porque tudo é um processo quando você quer servir Jesus, que você pede, né, para Deus. Eu pedia para orar pelas pessoas, para ser parecida com Jesus, isso foi aos 19 anos, eu já contei a história. E você quer servir Jesus, quer orar pelas pessoas e elas serem curadas, então Deus vai te passar pela prova. Então isso leva um processo. E nesse processo todo, até janeiro e fevereiro desse ano, eu estava espiritualmente morta. Mas com fé, sabe, crendo no Senhor, não desviei de jeito nenhum. Só que assim, eu fui toda presa pelo inimigo, sabe? Porque eu estava passando por uma prova. Aí Deus usou, né, profetas, usou pessoas para me libertar e tudo, mas eu passei por esse processo, né? Porque a igreja tem profetizado. Então, junto ao mover de todos os líderes, né, as pessoas que têm profetizado de vários cantos do mundo,
do planeta, né, onde Deus colocou. Então, é efeito delas. Só que assim, hoje Deus quer que assim, trazer para a igreja para que elas enxerguem esse milagre. E desde de janeiro para cá, Deus tem feito milagres na minha vida. Eu tenho falado para as pessoas, eu quero ser milagres. Eu cheguei em vários lugares e falava assim, eu quero dar testemunho porque eu já sou um milagre. Aí as pessoas da igreja chegavam para mim e falavam assim, ô irmã, amém, quando você voltar a enxergar, você vai dar o seu testemunho. E eu comecei a enxergar que as pessoas, assim, né, que as pessoas que enxergavam não estavam vendo o milagre que eu via, mas eu estava vendo porque Deus estava passando para mim a informação somente, sabe? Por isso que assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque para cada um Deus dá um alimento, né? E ele estava usando a igreja daquela forma também, entendo eu, para eu aprender também, para eu enxergar essas coisas e hoje poder estar aqui, né, ensinando o que eu vi passando para a igreja, né, conseguindo para mim libertar, sabe? Então isso é muito gratificante, de você fazer para Deus. Então eu percebi isso em todos os lugares que eu cheguei. E as pessoas que me receberam para dar testemunho são as pessoas que não são da igreja. São as pessoas lá de fora que não conhecem Jesus, são as pessoas dos hospitais, das lojas, onde eu passava. Cria que eu já era um milagre. Eu tenho vários testemunhos, só que assim, tudo é para a honra e glória de Deus, é para o tempo de Deus. Deus que vai mostrar para as pessoas, sabe? Hoje eu já estou conseguindo, né, falar, eu já estou conseguindo externar, colocar para fora o que eu tenho, os alimentos espirituais que eu tenho recebido. Eu não tenho retido para mim, pensando assim, as pessoas não vão acreditar, eu não consigo falar direito, eu não consigo nada porque eu não enxergo, eu não consigo gravar nada. E eu não quero mesmo gravar nada não, eu quero vir vazio igual eu vim agora, buscando só na presença de Deus as revelações, porque eu quero ser voz para Jesus. Então vai vindo o Espírito Santo, sabe? E cada um tem um dom. Gente, eu amo, sabe, os líderes das igrejas, cada um com seu dom, sabe? Como eu aprendi com os meus pastores, com pastores da internet, estou aprendendo, sabe? Tem uns que eu já sigo há vários anos. Tudo tem acrescentado. Para cada um Deus dá um alimento. E a gente vai juntando, sabe, as nossas armas espirituais. Deus está juntando a sua igreja, está unindo o seu povo. Vamos continuar a leitura de Ezequiel 37. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Pronto. Então, ele está falando, né, que vai levar o povo à terra de Israel. Que terra de Israel é essa que ele me deu de entendimento? É a terra que está o povo de Deus, né, a igreja. Então, vai nos levar para lá. Então, mais uma vez, né, tem uma pergunta. A igreja está se preparando, está preparada para nos receber, para nos dar acessibilidade, para nos enxergar, para nos colocar no corpo de Cristo? Porque nós vamos ser um exército forte. Deus vai fazer o milagre que tanto a igreja tem clamado e tem pedido. Então, hoje é tempo da igreja parar para reflexão. Porque ela está comendo e não está multiplicando o que ela está comendo. E é para ser multiplicado que ela está se alimentando. Essa é a palavra de Deus que está sobre mim para a igreja. Para aqueles, né, que desejar receber para reflexão. Não para modificação, gente, porque Deus vai falar com cada um. O Espírito Santo é único.
Se ele está falando comigo e você estiver na mesma direção, ele vai falar com você. Líder de igreja. Nós somos um só. E eu também não estou falando de denominação. Estou falando de igreja. Estou falando de Cristo, de Jesus e do Espírito Santo. Tá? Então é para quem quiser receber. Que tiver entendimento, que quiser buscar entendimento. Se não tiver também, pode pedir para Deus. Deus vai dar. Pode buscar um líder de igreja. Ele vai te orientar. Não caminhe sozinho, você que não tem experiência, não queira, você que consegue tomar leite, querer comer um churrasco espiritual, porque você vai passar mal, você não vai dar conta. Então tudo a gente tem que buscar a sabedoria de Provérbios, pedir para o Espírito Santo nos dar, porque muitas vezes já aconteceu comigo, eu agi pela sabedoria humana, assim que para mim é certo, e o Espírito Santo fala, não, você não era isso. Porque isso não é o que estava na palavra. Porque essa aí é a sabedoria humana, a inteligência humana, não. E para isso você precisa da sabedoria espiritual. Então por isso que agora eu fico feliz de poder ter um gravador para eu reouvir as mensagens, porque antes eu não tinha. Mas eu sei que foram válidas porque Deus, ele sabia da intenção do meu coração e sabia que eu não tinha condições de ter um gravador, de não ter pessoas ao meu lado naquele momento. Mas ele estava também falando comigo, se levanta. Eu que coloco o osso no seu osso. E eu enxerguei isso perfeitamente, eu não tive dúvidas. Que meu lugar não era no vale de ossos secos, meu lugar não era numa sepultura, como o inimigo quis me colocar. E enquanto eu viver, ele vai querer, e é com todo mundo, crendo em Deus ou não. Então, gente, é maravilhoso. Sabe, está cheia de vida, está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Pode continuar, Roberto, por favor. Versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Certo. Aí eu vou fazer outra pergunta para a igreja. Olhando para mim, vocês creem que Ele é o Senhor? Que Ele fez esses milagres? Que eu disse já nos meus outros testemunhos e que eu estou falando agora? Que Ele me levantou de uma sepultura? Que Ele colocou cada osso no meu osso? Cada nervo no meu nervo? Cada tendão no meu tendão? A pele? Que Ele colocou vida no meu espírito? Vocês creem que Ele me tirou desse lugar para me juntar a vocês? Eu, uma pessoa sem expectativa nenhuma, sem valor nenhum, porque depois que eu perdi a visão, eu ainda vou ensinar também sobre isso, gente. O que mais me impressionou, me deixou assim em choque, e o que mais me fez sofrer foi com a desvalorização social. Porque quem me via enxergando pensou que eu não existia, que eu não prestava para mais nada. E foi geral. E eu não julgo ninguém também, porque eu também era assim. Porque quem enxerga não consegue viver e entender quem não enxerga. Pode imaginar, mas não consegue. Você fala com as pessoas uma coisa, elas entendem outra, faz outra coisa e não percebe. Porque é mais fácil, é automático a gente reagir ao que a gente enxerga e o que a gente está falando e fazendo do que o que a pessoa está falando, porque a gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem facilidade de reagir. Então hoje as pessoas, elas não escutam mais, elas só querem falar o que elas querem falar, o que tem que ser feito. Elas não querem ouvir o que é para elas fazer. Elas querem fazer, elas têm solução para todo mundo, menos para ela, porque ela não quer ouvir. Então isso é muito claro. Gente, é todas as pessoas, sem exceção de nenhuma.
Ontem mesmo, dentro da minha casa, sabe? Um exemplo só para vocês entenderem. Uma pessoa me ajudou numa gaveta minha, ela até passou um perfume nessa gaveta, que tinha umas coisas de perfume, e aí nós fomos no shopping, voltamos, aí a gente precisou pegar um documento, eu falei, eu estava na sala e essa gaveta dentro do meu guarda-roupa no quarto. Eu falei assim, vai lá e pega naquela gaveta que você passou o perfume, tem uma bolsinha com um documento lá dentro. A pessoa foi no meu quarto, foi em outro móvel, em outra gaveta, pegou outra bolsinha. Eu ainda falei a cor da bolsa pra ela. Aí o que aconteceu? Ela pegou, abriu a bolsa, não estava lá. Eu falei assim, a bolsa é de tal cor? Ela falou assim, não, ela é, mas ela é um pouquinho diferente. Eu falei assim, me dá a bolsinha. Eu peguei na bolsinha, eu falei, não é essa bolsinha não fica nessa gaveta que eu te falei. Não, fica assim. Eu falei, não, essa bolsinha fica na gaveta tal. O que eu falei pra você? Vai naquela gaveta que você pegou o perfume. E aí ela riu. Eu falei assim, tá vendo o que eu falo pras pessoas e elas não percebem? Quando eu falo que eu falei uma coisa e elas vão e fazem outra completamente diferente? Isso é todo mundo, gente, tá todo mundo assim, sabe por quê? A mente é igual uma caixinha de computador, ela tem limite. As pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo, estão absorvendo um monte de coisa, só comendo informação. Chega uma hora que não cabe mais, ela não grava mais nada. Então, Deus abrindo os olhos espirituais, mais um, pra igreja. Para um pouco. É tempo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Busque ler Eclesiastes. O que Deus vai falar para você parar de fazer hoje? O que você está precisando parar? Eu precisei parar. De buscar as coisas e repetir as coisas que eu estava recebendo. A gente aprende por repetição. Hoje as pessoas não aprendem mais as coisas porque elas não querem repetir nada, elas não querem conferir nada. Eu falo, confere tal coisa. Não precisa, quando vê as coisas tá errado. Eu fiz direito, eu aprendi isso no direito, conferi, porque a gente não podia errar, tinha prazo, tinha valor econômico. Então assim, você não podia errar nada, confere. As pessoas não querem conferir nada. Aí quando vê, tá tudo errado. Eu falo, tá vendo? A gente aprende por repetição. Igreja. Ministra para sua igreja. Vamos ficar então a palavra, vamos repetir até a gente aprender, depois a gente passa para a próxima. Vamos exercitar, vamos pôr a obra, o que Deus deu hoje de alimento. Porque a gente só quer comer da palavra de Deus, ficar obeso. Pecado da gula, pecado oculto, que o cristão pensa que ele não comete. Comete sim. O Espírito Santo está me falando. Que o crente é taxado, nós, que come demais, gula também, em festa e comer exagerado porque é de graça. Nós representamos Jesus, nós somos a mensagem, nós temos que ser exemplo, comer só o suficiente. Eu aprendi isso depois que eu perdi a visão também, eu tive que aprender a comer sem enxergar. É a coisa mais difícil que tem. E hoje eu como o que a minha mãe coloca no meu prato, que ela gosta de servir no meu prato. Eu aprendi a comer pouco, a mastigar várias vezes. E eu descobri que eu não preciso comer demais. Eu estou inchada assim por causa do corticoide. Não é por causa de gula. Então assim, é porque eu estou aprendendo. Então assim, o que a gente aprende, a gente ensina. A gente põe para reflexão. Isso é amor, isso é cuidado. Deus, ele tem esse cuidado conosco. Deus está nos preparando para a ação de amor. Não que a gente não tenha, a gente tem, só que ele vai fazer isso se multiplicar entre nós. Porque é de nós que vai essa nascente. É do nosso espírito, é das águas vivas, é de Jesus. E ele habita no meio daqueles que o recebem. E ele vai habitar de lugares que a gente não vai acreditar. E vamos ter que receber. Porque é para Jesus, é dele. Então assim, somos intercessores.
Eu falo, eu sou uma soldada ferida nos olhos, eu sou uma soldada de frente. Eu não tenho medo de mais nada. Não tenho, eu falo com toda a propriedade. Porque eu sei que dentro de mim está aquele que me protege. Até me levar para morar no reino dele. O cristão, ele não pode ter essa dúvida. Ele não pode ter medo de morrer. Ele não pode ter medo de ser perseguido, porque sendo cristão ou não, você vai ser perseguido. Mas com Cristo você vai ter a vida eterna. Você vai ter tesouros no céu. Terminamos o Ezequiel, né? Falta o capítulo 15. Ah, sim. Aí o capítulo 15 pode ler também. Vamos lá. O versículo 15, perdão. Versículo 15, Ezequiel 37. Isso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Certo. Então, Deus falou para ele, né, o que ele faria com aquilo que Deus revelou a ele. Né? Falou para ele escrever nas tablinhas e fazer isso daí que a Roberta leu. Então, Deus, ele vai falar com você, o que você vai fazer com essa revelação que ele te deu. De você orar pelo Ezequiel 37, o que ele te deu de visão, o que ele vai te dar, ele vai te falar o que você vai fazer com isso, com essas informações. Se você vai mudar a sua igreja, se você vai juntar seu presbitério para receber essas pessoas. Ele vai falar com você, como ele falou, né, para Ezequiel. Pode continuar. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Certo. Aí, de tudo que a Roberta leu, é importante você refletir em casa, onde você estiver. E eu vou falar só do último pedaço, que ele fala que... repete aí de novo, para mim, por favor. Assim eles serão o meu povo. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias Isso. em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Certo. O que o Espírito Santo me dá de entendimento nesse momento? Que ele purificará todos aqueles que saírem do vale de ossos secos. Por quê? Porque ele deu uma nova vida para aqueles que estavam numa sepultura espiritual. Ou seja, ele renasceu de novo com Cristo. E quando você renasce de novo, você não peca mais. Ele protege. O Espírito Santo, Jesus, estando dentro de você, você não vai pecar mais. Ele está garantindo isso daí. O Espírito Santo.
Enquanto você estiver com ele dentro de você, né, você vai estar protegido, ele vai ser um povo só, que ele falou, né, uma só nação. E Deus será o Deus, não é isso? Isso. Lê de novo só para fixar aqui. Livrá-los-ei de Livrá-los-ei. todas as suas transgressões. Isso. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Seu Deus. E antes ele fala que eles não vão mais servir outro Deus. Ou seja, quem convence é o Espírito Santo. Quando ele está dentro de você, você tem o entendimento de que ele que é o Deus. O pai da mentira não te engana mais. Você não consegue mais servir o pai da mentira. Você fica coberto pelo o Deus que é puro e é verdadeiro. Então, igreja, essa é a mensagem da Ana Cláudia Batista para vocês. Uma pessoa improvável, que está começando agora a viver as promessas de Deus. Mesmo, né, estando condenada pelo natural, por uma doença autoimune, que para mim não interessa mais, sabe? Eu trato porque eu preciso tratar, é importante, porque é Deus que vai, tudo é para honra e glória de Deus, ele vai fazer do jeito dele. Uma pessoa que ninguém deu nada, espiritualmente falando, tá? Vamos separar as coisas. Que ninguém deu nada, dava enquanto eu enxergava, depois que eu enxerguei. Eu passei a não ter valor mais. Sabe, que eu ouvia muitas vezes das pessoas. Por isso que eu tenho raiva de Deus. Porque ela não merece isso, porque ela é isso. Vocês não sabem como que isso trazia tristeza no meu coração, porque eu conheço Deus, não é de hoje. Mesmo a maioria das vezes eu não vendo, eu nunca tive dúvida que ele era zeloso, que ele nunca me deixou, nunca ia me deixar. Eu escolhi viver pela fé desde os 19 anos. Então, isso me deixava triste, porque eu falava, meu Deus, as pessoas não conseguem ver Deus, sabe? Ele sabe o que ele faz, mas é o natural de quem não tem a fé. Eu não posso julgar ninguém. E eu falava isso com Deus, e Deus me mostrava muitas coisas. Então, eu tenho muita coisa que Deus tem me mostrado, e eu sei que Ele vai me dar a oportunidade de ensinar e de aprender também. Eu estou aqui aprendendo. É a primeira vez que eu coloco isso na internet, porque é a prática que faz a nossa fé ter obras. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Espero que, né, vocês recebam, mas tudo é para honra e glória de Deus. Que vocês recebam o que o Espírito Santo tem para vocês. E que vocês olhem aqui para essa imagem aqui humana e não me vejam. Veja o Espírito Santo dentro de mim. Veja Jesus. E veja Deus, porque é aqui que hoje ele vai habitar dentro de nós, dentro de muitos que tem por aí. Só que em relação à humanidade ainda somos poucos. Mas basta só um paviozinho para que incendeie a terra do amor do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo, se eu vou deixar ele inteiro, mas que vocês possam ouvir para reflexão, como eu disse. Me sigam no YouTube, Ana Cláudia Batista. Instagram é anaclaudia.1406. Amém? E estamos juntos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.